Chan Yan virou-se para olhar curiosamente. E o vi segurando as mãos e curvando-se para cumprimentá-lo. É uma ótima honra de conhecer os discípulos da seita Oasana aqui. Eu sou Lee Sun-baek, discípulo de segunda geração da geração masculina. Depois de ouvir, ele apenas assentiu, sim. Ele estava um pouco envergonhado, tentando forçar um sorriso, e sugeriu: é muito rude, mas posso perguntar onde você está indo? Chan Yang respondeu: vamos ver se Hong Moon-yek fez algum progresso. Então, é assim que é. Olhando em volta para ele. Lee Seung, de volta silenciosamente, avaliou o quão sem vergonha todos os anciãos e curandeiros famosos do mundo. Não pode curá-los, então como esse garoto pode... Mas ele pode jorrar palavras falsas. Que você vai curar Hwang Moon-jak. Ele é definitivamente uma pessoa com um bom coração. Ele continuou a colocar um rosto sorridente e disse: se você não se importa, você pode falar comigo por um tempo. Chan Maeng não hesitou em concordar. Ok. Não importa que não seja nada especial. Desde os tempos antigos, Tom, nome e filho, muitas vezes trocam esgrima para desenvolver suas habilidades. Minha seita está tendo um evento do ramo da seita para trocar esgrima. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ele encolheu os ombros e disse: é isso. Eu não sei. Acabei de entrar na classe não faz muito tempo. Lee Sun-baek levantou a mão para segurar o punho da espada. Então, foi isso. Se você soubesse sobre o clã Tongao, como você ousaria ser tão arrogante na minha frente? O vento sussurrante surgiu. Passar as próximas palavras. Isso será muito útil para cultivar o sol ou a técnica de espada. Vocês querem participar? Eu realmente quero admirar a técnica da espada Oasan. Tendo terminado de falar, ele estava extremamente confiante. E pensei que ele definitivamente recusaria. Não importa o quão estúpido, ele deve sentir que ele não é meu oponente. Mas mesmo se eu amarrá-lo, eu vou. Uma voz interrompeu meus pensamentos. Tudo bem. P.E. Você quer lutar? Chan Mian pulverizado, e perguntou. Lee, em breve, Beck ficou surpreso e explicou rapidamente. Não é uma luta, só quero dizer praticar e trocar. Os lábios de Chan Mayang ficaram ainda mais pontiagudos, deliberadamente imitando não uma luta. É óbvio que é apenas um convite para lutar. Nós apenas temos que dar a volta no mato. Apenas lute e lute, mas ainda. Você não vai se arrepender. O vento soprava cada vez mais alto, soprando folhas caídas em todo o espaço silencioso. Lee logo voltou atrás com olhos sérios. Por favor, pergunte seu nome secreto. Ele respondeu sem pseudônimo. Meu nome é Chan Mayang. Chan Mayang é realmente Chan Mayang. Ouvir Chan Mayang taoísta. Isso pode ser um choque para um jovem taoísta como você.
Você não entendeu nada. Então você o ouve continuar. Talvez os líder vai pensar que ele não fez nada de errado. Mas todas as coisas no mundo não serão decididas por Clara. Certo e errado. Os Taoas devem retornar ao filho de Oa. Antes que as coisas piorem se ele recuar agora. Chamian ouviu e interrompeu diretamente. Sem bater. A seita masculina só luta verbalmente. É óbvio que eles convidam a luta primeiro. Mas por que eles falam tanto? Não podemos deixar de cerrar os punhos e rosnar. O pirralho foi rude. Lee Seung-baek levantou a mão para impedi-lo. Mas neste momento, sua mão segurando o punho da espada, também mostrou raiva trêmula. Parecia que minha maneira de agir ainda estava faltando. De muitas maneiras. Meu coração tá cheio da sensação de querer bater. O pirralho na minha frente. Ele está certo, não há necessidade de considerar mais nada. Agora que vamos decidir vitória ou derrota. Ele se levantou direito, apertou as mãos na frente do peito e gritou alto Lee Seung de volta. A seita masculina gostaria de competir com seu discípulo Cha Yang ou a filho. Yang disse de repente, fazendo com que Li San volte a cair. Espere um minuto, ele estava com raiva, o que ele deveria fazer. Eu não estou falando de você, mas aquele tio atrás de você. Varriu-e, apontou ele mesmo, para mim tá certo. Ele abriu a mão para mostrar que me empreste uma espada. Ambos imediatamente pareceram pasmos, o que emprestar uma espada. Essas são as palavras de um discípulo de uma seita famosa. Então o que devo dizer ao entrar em uma seita de espadas? A primeira coisa que todo discípulo deve aprender é não dar seus amados soldados aos outros. Como ele pode descaradamente emprestar as armas de outra pessoa? Curtiu isso? Ele estalou como um discípulo de um conjunto de espadas. Ele não trouxe sua espada com ele. Chen Yang suspirou e disse: Eu não sabia que tinha que lutar assim. Se você não gosta, tudo bem. No máximo, você pode simplesmente pegar o que está quebrado e usá-lo. Temporariamente está tudo bem. Ele se virou para olhar em volta. Vai Uai ficou sem palavras. Que tipo de seita errou um filho? Lee Seung-baek finalmente ordenou entregá-lo ao irmão mais velho, ir quem estávamos insatisfeitos. Ele me lembrou que eu quero ouvir os rumores das pessoas que os discípulos sexuais do Sul intimidou os discípulos do Sol Oa, sem nem carregar uma espada. Ele só teve que se comprometer rei. Através da espada em direção a Chamyong. Ele pegou sem esquecer de agradecê-lo. Carregando espada no ombro, você confirma. Vamos começar. Lee Seung-baek se perguntou. Você não vai puxar sua espada. Não é como se você estivesse matando alguém. Apenas retire naturalmente. Ele se conteve. Tentei respirar fundo e depois soltar a respiração.
O demônio dentro dele estava se levantando novamente. Falando com ele, fez a moralidade que eu havia cultivado todo esse tempo desaparecer completamente. Eu originalmente pretendia me divertir um pouco e depois devolvê-lo ao local de produção. Mas alguém como ele tem que quebrar um osso em algum lugar, ser menos arrogante. É melhor fazer milho e batata hoje. Eu vou te ensinar uma lição. Chan Mayang não se importava com seus olhos assassinos. Ele apenas pediu, apresse-se, eu provavelmente terei que ficar aqui até o anoitecer. Apresse-se e lute. Li, logo de volta, sacou sua espada e assumiu uma postura um pouco baixa. Concentre-se em suas pernas. A força era tão forte que o chão do quintal imediatamente quebrou um grande pedaço. Ele pegou o catarro e correu para a frente, criando uma longa rachadura, como algo raspando o chão. Chan Yang ficou parado com os olhos arregalados, observando cada movimento. Quando ele viu a espada em sua mão, ele a levantou bem alto. Ele imediatamente seguiu a direção. Ele balançou para baixo e levantou sua espada para bloqueá-lo. A força de Lee Sin-baek parece forte, derrubando-o de volta. Quando você ainda estava surpreso, ele continuou a abaixar os pés no chão. Saltou e pulou novamente. Desta vez, a direção de sua espada estava na direção oposta. Mas Chan Myong ainda teve tempo de levantar sua espada desembainhada para bloquear. Ele parecia surpreso e gritou 3 vezes. Os golpes em Paris continuaram. O som de espadas colidindo e os pés batendo no chão criaram um caos. Mas sinfonia poderosa. Cada ataque cria ondas densas de poeira, tornando o espaço circundante embaçado e caótico. Observamos e não podemos deixar de sorrir complacentemente. Mestre está com raiva. Ele não vai deixar isso ir facilmente. Aquele garoto provocou a raiva em seu coração. Tisca, Tusk. Transeuntes olharam para ele. Pensei que aqueles dois estavam realmente brincando um com o outro. Apenas olhando para ele, os meninos parecem estar resistindo muito bem, como se tivesse gostado da morte. Ele poderia ter resolvido esta batalha a qualquer momento. Mas se assim for, estranhos olhando, com pensar que ele estava intimidando uma criança. É por isso que o irmão mais velho use apenas força e velocidade, em um nível que o menino poderia suportar. Na verdade, ele nem mesmo deu um único golpe. Apenas o suficiente para ensinar-lhe uma lição. Quanto àquele garoto atrevido, esta é uma grande lição para ele. Irmão, não fique muito animado. Caso contrário, algo vai acontecer. Do outro lado, a partida ainda era inconclusiva. Lee Sin-baek segurou sua espada com as 2 mãos, fortemente cortando em direção a Chan Mayang. Havia um som ensurdecedor de espadas colidindo. Ele foi empurrado para trás, mas seus movimentos de bloqueio de espada não se desviaram. Mesmo uma vez, depois de um tempo atacando, ele engasgou por ar. Olhando para ele ainda parado lá,
Ele estava desconfiado. Ele ainda pode cortar. Eu não tentei mais desacelerar, mas ele ainda me parou. Pensando em agora. Ele já tinha deixado no lugar onde ele apontou sua espada. Ele podia ler minha espada. Eu não podia acreditar. Não era como se ele estivesse na minha cabeça. Esse garoto tem no máximo apenas 15 anos. Em termos de idade, ele é apenas o mais novo de sua família. Tal criança que é possível. Assistindo Lee Seung voltar correndo freneticamente. Mais uma vez. Chan Yang preparou sua posição de espada. Preparando para bloquear? Seus olhos se estreitaram de raiva. Seus pés batem no chão com força, como um desafio. Se você for bom, bloqueie este ataque? Lee logo de volta parou de repente e mudou a direção de sua espada. Ele deu um passo para trás levemente. Suas pernas giraram em um ângulo de 30 graus. Seu corpo focou seu caminho para a esquerda. A espada circulou o lado direito da cabeça traseira de Lee Sun. Assim ele mais uma vez bloqueou a espada. Ele ficou surpreso por ter bloqueado todos os seus ataques. Chan Myong agora saltou ativamente para trás. Lee logo de volta. Ficou surpreso. Então ele cerrou os dentes até que suas veias ficaram azuis. A mão segurando a espada tremeu de raiva. Força interna também explodiu. Luz passou da mão para o corpo da espada. Essa história é impossível. Fumaça subiu do chão. Grosso e ondulante, misturando-se com a luz das espadas. Seus olhos ficaram afiados. Com essa espada eu posso até cortar o mundo ao meio. Mesmo um pirralho como você... O mundo tem 36 espadas. O mundo é um... Lee Seung de volta, correu para a frente com um movimento poderoso, gradualmente se aproximando de Chan Mayang. Vá quem gritamos rapidamente. Um lembrete, irmão mais velho, não seja tão agressivo. Suas palavras pareciam despertá-lo. Ele parou de repente, o ataque acabou de ser lançado e foi recuperado. Antes de chegar até ele, o espaço era caótico e normal, novamente. Ele deu um suspiro de alívio. Ele quase fez isso de verdade. Mas no segundo seguinte, Chan Mayang agiu como se tivesse sido atingido. Todo seu corpo voou para trás e bateu na porta com força, deixando o bico de Lee Sun atordoado. Ele vomitou e cuspiu sangue fresco. Os olhos das outras duas pessoas se arregalaram e eles ficaram parados. O corpo de Chan Mayang caiu no chão. O sangue ainda não parou de fluir. Todo o espaço era tão silencioso quanto o papel. Ele caiu no chão. Sangue manchando todo o quintal de vermelho. O rosto de Lee Seung-baek mudou. Ele estava tão confuso que não conseguia pronunciar uma palavra. A batalha parou. A atmosfera de repente ficou quieta novamente. A poeira da batalha feroz gradualmente se dissipou.
justamente quando o bico de Lisson ainda estava perdido. Wei Ui chamou para acordá-lo o irmão mais velho. Ei, faça alguma coisa. Ele estava prestes a explicar não. Eu apenas quando ele passou correndo primeiro. Na direção que ele veio, ele olhou De no novo? lugar onde Tiamian tinha acabado de cair. Varru, nós o ajudamos, mas ele já estava inconsciente. Lee Songbik lembra claramente. Naquela época ele balançou sua espada, mas parou no tempo. Mas a cena de Tiamian sendo jogado de Continuou volta piscando em minha mente. Então, houve o tempo. Ele bateu o corpo contra a porta. Aparentemente agora, mesmo se eu usasse toda a minha força, aquele pra garoto atacar. ainda estaria ileso. Sem um arranhão ainda para voar. Até agora apenas por causa da energia da espada. Eu não usei nenhuma energia interna. Chan Mayang mudou de repente. Ele levantou levemente a cabeça. Então ele cuspiu um fluxo de sangue diante dos olhos surpresos de Gu Ui. Ele estava com tanto medo que gritou alto. A voz estava confusa e preocupada, irmão. O que devemos fazer, irmão? Mas o bico de Lisson olhou sem expressão para o sangue. Ele cuspiu e exclamou: para que as pessoas possam cuspir tanto sangue? Quem olhar vai pensar que é culpa deles. Isso é certo. Ele ficou tão chocado Em que uma perdeu chamada a desesperada, irmão mais velho, neste momento. A figura do líder do batalhão ouvindo apareceu a esta. voz. A batida de Lisson não pôde deixar de se Wei assustar. Ui também ficou pálido. Incapaz de explicar a tempo. Huon Jong gritou com raiva. O que diabos vocês estão fazendo? Um médico famoso foi enviado rapidamente para verificar a condição. Ele puxou os olhos de Tiamian para cima para examinar. E concluiu que a condição do menino era muito ruim. Seu corpo estava exausto. Ele teve que trazer o menino para casa primeiro. O subordinado rapidamente o carregou nas costas. E fugiu rapidamente. O famoso médico rapidamente o lembrou de cuidadosamente, gentilmente. Havia apenas 3 pessoas restantes no campo: os 2 líderes de seita masculinos e o comandante do batalhão. O bico de Lisson abaixou a cabeça, sentindo-se confuso. Como devo explicar isso? Nesta situação, não Jugal. Liang. Mas até o bisavô de Jugal Liang veio. Foi difícil para Chan Yang agradar. Huang Zhong olhou para a pilha de sangue a seus pés. Seu rosto cheio de raiva e questionamento. Ele era um famoso discípulo do ato justo. Mas ele matou e puniu uma criança assim. Não há necessidade de considerar mais nada. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Eu nunca vou esquecer isso hoje. Lee Songbik estava prestes a dizer algo, mas ele interrompeu e deu uma ordem. Por favor, saia da minha empresa.
Kimok cantou. Em seguida, vagarosamente se aproximou Por que e ele perguntou: poderia dizer essas palavras? Quando ele ouviu sua voz, ele se assustou e lentamente virou Ele a agiu cabeça. como se não entendesse. Anse perguntou o que tinha acontecido. Mas logo Kimok cantou imediatamente. Percebi para o campo de sangue e a espada caída nas proximidades. Próximo foi um grande amassado na porta. O espaço afundou em um pedaço de silêncio. Kimok, alguns cerraram os dentes. Seus olhos cheios de nojo olhou para o bico de Lee Song. E repreendeu silenciosamente esses idiotas. Ele rapidamente explicou ao comandante do batalhão. Talvez isso tenha sido apenas um acidente. Kwon-jong sorriu. Sarcasticamente, que acidente? Você disse que isso foi um acidente. A criança que estava tentando tratar meu pai quase perdeu a vida nas mãos de seu discípulo. Mas você ousa dizer que isso foi apenas um acidente. Acidentes são coisas que acontecem Ancião, além dos direito. desejos de todos. Lee Song ser rapidamente falado. Comandante do batalhão Chamayang. Este é um completo mal-entendido. Nós nunca exageramos. Uma vez que tudo está sob controle. Ele interrompeu o olhar. Isso nunca foi demais. Então, em primeiro lugar, por que o macho, discípulo sexual, balança sua espada na flor? Criança da montanha, que aquele também sparring. Eu não estou familiarizado com a lei dos ciganos. Sparring é sobre compartilhar e trocando marcial artes entre pessoas da mesma idade. Fazer uma criança meio morta é chamado de competição. É assim que a seita Southern Sex Tower é. Sem mais delongas, hoje espero que os anciãos e todos os discípulos do sexo masculino são as palavras vão que meu deixar líder minha de batalhão. Em nome do líder da empresa. Gostaria de enviar aos nossos ancestrais. Kim zombou de algumas carrancas, mas finalmente concordou. Ok, eu farei isso. Comandante do batalhão. Embora um infeliz acidente tenha ocorrido, eu espero que você entenda isso. Nosso clã de Correios sempre espera que vai se recuperar em breve. O líder do batalhão passou por ele, não olhando para ele, apenas dizendo uma palavra. Obrigado. Oh. Mesmo que alguém não pense assim, essas palavras estavam cheias de sarcasmo, fazendo com que ele escureça o rosto e cerrou os dentes com raiva. Neste momento, havia apenas o som de passos saindo. Assistiu sem dizer uma palavra. A música de Libica apenas sobre sua cabeça. Demorei muito para reunir coragem. Para falar, filho mais velho. No entanto, Kimok cantou diretamente o parou, e foi: Quem nós e eu voltaremos ao sul? Você deve ficar aqui para expiar seus pecados. Não importa o que. Você deve ganhar o perdão caso dos mestres do batalhão.
Você não precisa mais voltar para a família do sul. Você ouviu claramente. Ele ficou pálido, em seguida, mordeu o lábio e respondeu: Eu sei. Na sala de recuperação de Chanyang. Ele foi tratado. Ele ainda está deitado imóvel na cama. O telefone contou a eles sobre a situação. Sua circulação sanguínea foi seriamente perturbada. E o menino estava em estado muito crítico. Por enquanto, só podemos regular o sangue. Mas será difícil para o menino se recuperar totalmente. O líder do batalhão perguntou: Então, o batalhão. A vida do comandante não estará mais em perigo. Sortudo. Quando o menino recuperará a consciência, provavelmente levará cerca de mais 2 a 3 dias. Ouvi que Huang Zhong deu um suspiro de alívio. Ele olhou para tia Mayang, orando silenciosamente. Espero que, no futuro, a condição do meu pai não vai piorar. Até este ponto, o menino é a única pessoa que pode fazer a condição de seu pai mudar. Para melhor. Talvez esta seja a última esperança de salvar seu pai. Mas eles se atrevem a atacar essa esperança. Ao ponto da inconsciência. Cara, você não tem respeito pelo seu pai. Ou a empresa mercante. Você vai pagar o preço por essa arrogância. Ele cerrou as mãos silenciosamente, se decidindo. Fanda Park de repente se perguntou: Comandante de batalhão, poderia esta criança realmente curar? A doença do comandante do batalhão não parece nada respeitável. Wang Zhang disse imediatamente. Houve muitos médicos famosos aqui, mas ninguém foi capaz de diagnosticar a doença do meu pai. Foi capaz de dizer todos os sintomas da doença. Meu pai. Naquela época, fiquei muito surpreso. O menino, mesmo, causou uma mudança clara na doença do meu pai, em que eu podia vê-lo. Essa crença tem sua própria base. Pode ser que Deus esteja tentando ajudar o grupo de comerciantes. Qualquer maneira, espero que você tente seu melhor para tratar este pequeno líder. Vou apoiar o máximo que puder. Eu entendo. Noite cai gradualmente. Na frente da porta da sala, uma sombra negra apareceu. O som da porta se abrindo gentilmente soou. A sombra negra gradualmente entrou na sala. O homem de preto, vestindo uma capa, lentamente se aproximou da cama de Chanya. Ele ainda estava inconsciente e nem um pouco alerta. Essa pessoa levantou 2 dedos. Da ponta dos dedos. De repente, apareceu uma estranha aura preta e vermelha. Mas este é o preço a pagar por arruinar nossa história. Tendo dito que ele levantou a mão. Então coloque as 2 mãos no corpo de Chanyang. Mas o cara errou, ou mais precisamente, ele inclinou a cabeça para evitá-lo. O homem de preto ficou surpreso.
Chan Mayang não sabia quando acordou. Suas pupilas vermelhas se abriram e olharam para ele. Ele de repente sorriu. Então, ele agarrou o pulso do homem vestido de preto e o dobrou para trás. O interesse é claramente visível no rosto do jovem, mas cheio de felicidade. Eu peguei você. O homem de preto rapidamente afastou a mão. Sua boca não pôde deixar de gaguejar você. Você. Ele rapidamente lançou um ataque tentando matá-lo. Mas Chan Mayang saltou e deu uma cambalhota suave. No ar ele só podia quebrar a cama. Mas ele ainda estava são e salvo. Chan Mayang pisou nele. Então pule de costas para o chão. O homem de preto, com raiva, cerrou os dentes. Aquela luz vermelha brilhou novamente. Ele se virou e liberou um poderoso ataque mágico. Ele mais uma vez pulou alto, girando espetacularmente. O homem, vestido de preto, pensei que perderia a oportunidade de estar alerta. Neste momento, a mão novamente enviou um fluxo de ar para enchê-lo. Te peguei, seu ratinho. Se você é bom nisso, esquivar de ataques enquanto flutua no ar. O cara jogou um movimento nele. Mas desta vez ele não evitou nada. Ele usou diretamente o pé para chutar o movimento. E saltou de volta para o chão, criando uma grande comoção. O homem de preto abriu a boca surpreso. Enquanto isso, Chan Myong também pousou no chão. A sala estava cheia apenas de fumaça e poeira. Junto com sua voz, deve ter havido uma ligeira confusão aqui. O que pegou não fui eu. De repente, a luz acendeu. E da porta alguém entrou. O homem de preto rapidamente se virou para olhar com medo. Fora da porta, o líder italiano, Hwang Jong e outros apareceram de repente. Chan Yang riu e disse: "Quem foi pego foi você." Hwang Jong franziu a testa e perguntou: "O que diabos você está fazendo aqui?" Fanda Park ele estava pálido e gaguejou. Batalhão, comandante do batalhão. Chan Yang. Chan Yang pegou um pedaço de pano rasgado do chão. Rapidamente amarrei, eu disse que te disse. Ele aparecerá em breve, o comandante do batalhão expressou. Eu estava apenas meio acreditando e meio duvidando. Mas com o resultado, assim, não há realmente nada mais a dizer. Inesperadamente, a pessoa em quem eu mais confiava era o assassino. Meu pai. Fanda Park estava suando, mas ainda perguntou cuidadosamente: Como você pode duvidar de mim? Chan Yan sorriu e respondeu: Eu nunca duvidei de você, eu nunca adivinhei quem era o culpado. Eu apenas fingi saber como tratar Wang Moon. Então fingiu estar ferido e ficou lá. Qualquer um com uma mente
definitivamente aproveitaria para vir esta oportunidade. me matar. E se eu não for, ele afirmou que não pode vir.